Olá, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez nesse momento aqui no canal do YouTube, onde eu sinto que a gente consegue aprofundar um pouquinho mais sobre algum tema importante. E depois desse final de semana, vivendo a energia do Reiki com uma turma incrível de Reiki 1 e 2, eu senti muito de vir aqui para falar de um tema que eu tenho recebido pedido de ajuda frequentemente, que é em relação à insônia. E acredito que todo mundo aqui, já teve uma noite mal dormida e sabe do impacto disso na nossa qualidade de vida, do quanto que isso prejudica, principalmente por uma sequência de noites não dormidas, então, quanto que isso prejudica no nosso foco, na nossa concentração, bem-estar, irritabilidade, e vitalidade. Não sei se você tem esse problema de insônia, me conta aqui como que é a sua noite, como que você sente a qualidade da sua noite, que eu quero saber um pouquinho mais. E eu senti de vir aqui falar o porquê. É mais importante, do que a ciência diz, que a gente fala que a gente precisa dormir. A gente verdadeiramente precisa dormir, não só pela quantidade, então não é 8 horas de sono, mas a gente precisa entrar nesse estado REM. Então, é mais do que quantidade de horas, é a qualidade do sono, onde a gente realmente consegue aprofundar, entrar nesse estado REM e acessar essa qualidade de recuperação. Então, é nesse estado REM que o nosso corpo acessa a vitalidade, que ele consegue se recuperar e se regenerar. Então, por isso, eu senti de compartilhar aqui uma meditação que é mais que uma meditação guiada, ela tem frequências sonoras que ajudam o corpo a entrar nesse processo. Então, o nosso corpo, ele intuitivamente sabe como entrar nesse estado REM dormindo, mas a gente também consegue entrar nesse estado REM, nessa frequência cerebral, onde a gente sai da tagarelice mental, onde a mente fica dizendo o tempo todo o que a gente tem que fazer, e a gente entra nesse estado de flow, que a gente consegue, sabe quando você tá fazendo uma coisa que você gosta muito, que te deixa completamente concentrado e você perde totalmente a noção do tempo? Tenta lembrar desses momentos na sua vida. O que você tá fazendo naquele momento é muito importante, tá? Que já mostra uma facilidade que você tem de fazer com essa coisa, então faça, Então, muitas vezes as pessoas gostam de dirigir porque conseguem entrar nesse estado de flow, nesse estado de presença, que é prática, e a gente consegue através da meditação, meditação é isso, é entrar nesse estado REM, nesse estado de presença total, que algumas filosofias vão falar de ponto zero, de consciência divina, quando a gente consegue acessar esse ponto de flow total. E durante a noite, então, a gente consegue fazer isso, e por isso que é importante para o nosso corpo, é nesses momentos onde a gente está, nessa conexão total, que o nosso corpo se recupera, que a gente tem essa vitalidade. E por isso que eu senti de compartilhar essa meditação, que através de frequências sonoras, a gente consegue induzir a mente a entrar nesse estado. Então, eu vou guiando e conduzindo, mas por detrás tem toda uma frequência sonora que eu aprendi, me aprofundei muito nas Filipinas, Então, eu fiz um curso online presencial, eu e a Fernanda, a gente foi até lá para realmente beber da fonte, aprofundar e fazer essa imersão de como que através da música eu consigo induzir o cérebro a entrar nesse estado. Então, essa meditação é um presente, quero muito saber, ter relatos seus, tentem fazer isso durante a noite, me contem como vocês dormiram, me conta como foi no dia seguinte, se você conseguiu sustentar esse estado REM por mais tempo durante a noite, porque é mais do que dormir, é relembrar mesmo o nosso corpo e dar oportunidade e espaço para que ele entre nessa frequência
durante a noite e se recupere, tá? E, inclusive é por isso que a gente diz, né, que durante uma meditação não pratique, não faça exercícios de meditação guiada durante meditação guiada com uma frequência alta quando você está deitado. Porque se você faz isso quando você está deitado, o seu corpo já entende, opa, hora de dormir, ele reconhece essa frequência, esse estado REM, e a gente diz, né, embota, e ele entra num estado inconsciente, nessa frequência em estado inconsciente. Então, quando a gente atinge esse estado REM, é sempre bom, mas a meditação, ela tem o propósito de fazer isso de uma forma consciente. Por isso que a prática é extremamente importante, por isso que a gente reforça tanto presença, autoconhecimento, meditação, porque a gente consegue cada vez mais fácil reconhecer quando que a nossa mente está falando sem parar e quando eu sair da presença. Então, inclusive para os homens é mais fácil porque eles tendem a fazer uma atividade por vez. Então, quando o homem está trocando uma lâmpada, ele está trocando a lâmpada, ele está dirigindo. E a mulher acabou desenvolvendo a habilidade de multitasking, né, de estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, de estar cozinhando, pensando no filho, na reunião, e isso acabou prejudicando, de uma certa forma, essa facilidade, essa habilidade de entrar nesse estado que é de extrema importância. Então, quanto mais a gente consegue estar consciente, estar presente e reconhecer esses momentos, opa, mente, agora não. E não é que a mente é ruim, a mente é muito útil, ela nos dá vários insights de como a gente consegue planejar de uma certa forma, mas a gente precisa aprender a usar a mente ao nosso favor e parar de viver comandado por ela. Quando a gente está comandado pela nossa mente, por todas as informações que a gente recebe durante o dia através dela, a gente fica louco, porque a gente passa a viver uma vida comandado por essa história, gasta muita energia, então a gente acaba ficando sem vitalidade, vivendo de um modo responsivo e inconsciente, governado pelo coletivo, né, com os pensamentos mentais coletivos, recebendo todas essas informações, ouvindo as histórias da nossa mente. Então, por exemplo, se eu não estou presente e não tenho autoconhecimento, por exemplo, eu sei que eu não tenho medo de elevador. Se eu entro no elevador e eu sinto medo, então o que é isso? É um medo coletivo. Então é um medo das outras pessoas que eu estou ampliando, reproduzindo. E a gente passa a viver só refletindo esses medos inconscientes, essas preocupações coletivas, e não vive realmente o que é para nós. Então, por isso que eu falo tanto, essa é a chave, né? É a presença, é o autoconhecimento, é a prática de realmente aprender a silenciar a mente e acessar e usar ela quando é necessário. Então, quando é necessário, você fala, então tá, então vamos lá. E você ouve a mente e a partir disso você tem a possibilidade de escolha, de fazer o que o seu corpo te diz para fazer, o que seu fluxo energético te diz para fazer, e para de responder só pela mente, né? Só por projeções e pelo inconsciente, por padrões ancestrais, e a gente para e a gente vive realmente o que a gente veio viver. Então, quero muito saber o feedback de vocês. Coloquem antes de dormir e me contem depois como que foi para vocês, tá bom? Gratidão profunda por todos esses momentos, por todas essas trocas e por a gente estar aqui juntos aprendendo nessa jornada da vida. Eu sinto que tudo na vida é uma oportunidade de aprender algo, e quando eu tô com vocês, quando eu tô no curso e quando eu recebo esses feedbacks, é uma forma também de aprendizado. E eu sinto que estamos todos juntos, então
quando uma pessoa tem uma virada de chave, proporciona com que todos tenham essas viradas também. Gratidão profunda.